Olá, pessoal! Estamos de volta, na nossa segunda aula. Vamos só relembrar um pouquinho o que foi que a gente falou na primeira, Contextualizamos o contrato, vimos a importância da liberdade de contratar, de eu ter autonomia de vontade, ou seja, eu querer contratar. E a importância também da forma como esse contrato foi celebrado, tá? Que em regra, o contrato tem a forma o quê? Livre, eu celebro do jeito que eu quiser. Porém, na situação específica de vocês, que vão vender esses imóveis, eles têm que ter a forma escrita, tá? Lembrando que acima de 30 salários mínimos e além da forma escrita, registrado em cartório, o cartório próprio de registros imobiliários, tá bom? Então, vamos iniciar agora a nossa aula 2, que vocês devem acompanhar aí no livro base de vocês, que vai falar sobre o conceito de contratos, tá? Vamos começar com um breve históricozinho de contratos para que a gente entenda da onde veio essa situação, esse surgimento dos contratos, Ele surgiu no direito romano, tá? Em razão de quê? Antigamente as pessoas não celebravam contratos especificamente, Eles iam fazendo da maneira que queriam. Se a pessoa não cumprisse o que elas tinham determinado, se pagava com o próprio corpo, Hoje já não é permitido. Então, as pessoas passavam a ser escravos dele, eles cortavam membros do corpo da pessoa, E aí depois, para abandonar esse estágio de barbárie, como a gente chama, começamos a ter os contratos que hoje celebramos aí a todo tempo, tá bom? Vamos lá, então, conceituar para que vocês entendam, o que é o contrato, como é que esses livros, como é que a doutrina conceitua contratos, tá? Tem aí para vocês um conceito doutrinador chamado Clovis Bevilacqua, Como é que ele conceitua contratos? Ele fala que o contrato é conceituado como um acordo de vontades, com o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos. Vamos entender um pouquinho o que é que ele quer dizer aí, tá? Se vocês forem analisar outros livros, na bibliografia que tem aí de vocês, que eu coloquei para vocês, tanto a bibliografia geral como a complementar, vocês podem ver que doutrinadores, eles conceituam de forma diferente, mas sempre chegando ao mesmo ponto, tá? Então, eu escolhi colocar esse doutrinador porque aí ele resume bem o que a gente precisa entender desse conceito de contratos, Primeira coisa, acordo de vontades foi o que a gente comentou na aula passada, Na nossa aula 1, que eu falei que para contratar tem que ter a autonomia de vontade e a vontade de contratar. Lembram aquele exemplo que eu falei da compra e venda de um veículo? Eu quero vender e João quer comprar o meu veículo, tá? Então, tem aí um acordo de vontade entre as duas partes, tá? Qual é a finalidade do contrato? E aí eu vou ter adquirir, resguardar, modificar ou extinguir um direito. Por exemplo, eu quero vender o carro, tá? Então, eu quero extinguir o meu direito sobre aquele veículo e João quer o quê? Adquirir um direito sobre aquele veículo, tá? Então, é nessa situação aí que a gente verifica esse conceito de contratos, tá bom? Observação importante, lembrar do mútuo consenso, tá? Tem que existir um consenso entre as partes, elas têm que querer fazer a mesma coisa, tá? Até no simples contrato de doação, eu quero doar um imóvel para alguém e aquela pessoa ela tem que aceitar. Não é simplesmente, eu não vou pagar nada por isso, então ela não precisa aceitar. Mesmo no contrato de doação tem que aceitar, tá? Então tem que ter um consenso aí entre as partes, Para situar vocês aí na parte da onde vocês vão encontrar, como a gente comentou, que é no Código Civil de 2002, tá? Tenham cuidado aí porque existia um código anterior de 1916 que foi totalmente revogado, então vocês têm que procurar aí o código de 2002, Código Civil de 2002, tá bom? Ele divide a parte contratual em duas partes, Ele fala da teoria geral dos contratos e dos contratos em espécie. A nossa matéria aqui, ela vai situar na parte geral dos contratos, e aí a gente vai aprender aqui o quê, Os princípios contratuais, a classificação dos contratos, os elementos que eu preciso ter para que aquele contrato ele tenha validade, tá? Eu não posso, por exemplo, celebrar um contrato de um objeto ilícito, tá? Eu vou celebrar um contrato com Carlos para que ele me entregue 10 quilos de maconha,
tá? A gente sabe que aqui no nosso país é uma droga que é tida como ilícita, então não vai ter validade nenhuma esse contrato, tá? Outros dois pontos que a gente vai ter também são as arras ou sinal, tem um sinônimozinho essas palavrinhas aí, que seria arras ou sinal, só para dar uma visão geral para vocês do que a gente vai ver a partir de hoje, seria aquele, o nome já diz, o sinal que a gente dá. Eu vou efetuar a compra do imóvel na planta, por exemplo, tá? Vou em um feirão, né, que tem, muitas vezes a gente tem aqui na cidade da gente um feirão, e aí eu vou lá, ele para garantir aquele imóvel, até eu celebrar o contrato definitivo, ele pede o quê? Um sinal, tá? Então, um valor que vai ser estipulado lá entre as partes, que eu vou dar para garantir, por exemplo, aquele imóvel que ele vai ser meu, tá bom? E para finalizar o nosso estudo dessa matéria, a gente vai encerrar com a parte de extinção dos contratos, tá? Vocês sabem que nem sempre o contrato chega ao fim dele de forma normal, ou seja, quero vender o mesmo exemplo que eu dei. Quero vender o carro para João, ele quer comprar. Entreguei o carro, ele me entregou o dinheiro, pronto, o contrato se extinguiu de forma normal, tá? Mas a gente tem situações em que vai ser extinto por quê? Que a outra parte não cumpriu a parte dela, por uma situação de inadimplemento e outras situações que a gente vai ver aí a partir de hoje, tá bom? Então, sejam bem-vindos ao nosso curso. Essa foi a nossa primeira aula, tá? E agora a gente vai começar a assistir as teleaulas referenciando tudo que a gente viu aqui e depois fazer as atividades, tá? Bons estudos, sejam bem-vindos!